Chamo-me Josuína Barcelos e fui aluna do professor Carlos da Cunha entre 1978 e 79 e, de uma forma geral, convivi com ele entre 78 e 84. De modo que é com imenso prazer que eu estou a ver que vim assistir a este concerto que evoca este poeta pouco falado e, no entanto, um grande poeta. E então eu vou ler algumas passagens de um texto que eu fiz na altura para um livro que foi editado pela Câmara de Arcos de Valdevez, onde ele era natural, em 2000. Este texto evocativo do professor, e do poeta e da pessoa de Carlos Cunha tem por título O Pintor da Aestesis, e eu irei ler apenas uns pequenos extratos. É tão grande a avalanche de ideias e sentimentos que me passam quando evoco o Dr. Carlos da Cunha, que na sua força me leva todas as palavras e que fico, ribeira vazia, assim. Para falar com ele, poderia dizer todas as palavras. Para falar dele, teria apenas que encontrar uma espécie de uma só. Teria, se elas não tivessem ido, na memória da torrente estética que ele criava à volta de si. Teria que encontrar a palavra certa, procurá-la, deter-me nela como ele o fazia, como se ao descobrir a palavra certa, a realidade sorrisse. Que lindo! E levava a mão às fontes, e subia aos óculos na testa, e fechava os olhos como num arrepio, num êxtase engolido pelo silêncio, beijado agora por aquela frase, aquela palavra. Ela era o copo de água para a alma peregrina, cansada e apaixonada pela própria exaustão da procura. Que lindo! E era como se tivéssemos encontrado um mundo. Absolutamente nada funcionário, absolutamente nada público, absolutamente nada funcionário público. Ele, Carlos da Cunha, era o professor. Sem nenhum ar professoral, aniquilaria qualquer instituição, se preciso fosse, com uma convulsão de raiva íntima. Cabestas! Cabestas! Estremecia de repúdio continuado. A sua casa abria-se aos discípulos. Continuava-se ali o princípio de uma conversa, o motivo de uma inquietação, em inúmeras explicações e visitas. Pergunto-me pelos gatos, pelo mijo dos gatos em cima dos livros, na sua casa da Avenida 31 de Janeiro, em Braga, pelo panteísta lá, em milhares intensos e divinos exigindo ruas e luas, e pelas cascatas de livros, caindo em forma de poemas, num fio invisível que ligava o coração aos diversos tempos da alma e do mundo. Às portas da faculdade, na janela do Minho, a figura do minhoto cheio de sensibilidade, de ver morrer se morre quando se ama. A alma do menino senhor do Vês. Para onde ides sem mim, águas do Vês? Cativado pelos desígnios de Paris. Ele era professor. Porque professor, como alguém disse, é aquele que ensina o que é, mais do que o que ensina. E é também o que sobre o qual se diz: eu não percebo quase nada, mas gostei muito. Apetecia ficar ao pé dele, a conversar, a fingir que estávamos à altura de sermos seus interlocutores, a fingir que, sim senhor, já léramos a Safo e Platão, e Horácio, e Cícero, e o Peçanha, e o Baudelaire, e o Hoffmann, e o Kafka, e Hölderlin, e Goethe, e Rilke, e conhecíamos Klee, e o impressionismo musical de Debussy, e os Vedas, e os mitos cosmogónicos das tribos africanas, e mais toda a procissão das figuras míticas gregas com o Orfeu à dianteira.
E ao fingirmos que estávamos à altura daquelas conversas, crescíamos e parecia a alma ficar mais educada. Crescíamos nesse fingir que seriamente escutava e ficávamos. Leio agora um pequeno excerto das suas crónicas de Braga, como aquela menina que, ouvindo em casa uma música de Bach, subiu a uma cadeira para a ver no espelho. Conheci Carlos da Cunha nos anos 80 em Braga. Depois de ele ter passado pelo Brasil, por Lisboa, por Paris, mas ele era sempre de Porozelo e dos Arcos de Valdevez. Na sua casa em Braga, no início dos anos 80, vivia com a sua belíssima mulher Ana, com os seus gatos siameses, sempre todo lado, e com o seu cheiro de maçãs que ele trazia da sua terra, Porozelo. Carlos da Cunha foi sempre uma pessoa excepcional e diferente de todas as outras. Tinha um amor, uma paixão por tudo que era belo. A beleza, para ele, era sempre algo que estava perto e simultaneamente inacessível. Em Braga, nessa altura, falávamos dos poetas, dos pensadores, de tudo aquilo que verdadeiramente o inquietava. Lembro-me perfeitamente de falar da obra de Gilgamesh, aquilo que ele considerava o primeiro livro escrito pela humanidade, escrito em tábuas de argila, lá na velha Suméria. Carlos da Cunha era verdadeiramente um mestre, alguém para que a delicadeza do mundo se resumia, como diz Novalis, em que a poesia é o autêntico real absoluto. Quanto mais poético, mais verdadeiro. Vou ler o poema Narciso, de Carlos da Cunha. Esse cândido profanador de fontes, cuja beleza inacessível mata, de sedução as ninfas, e o puro sedutor que de tanto se amar se autografou em flor. A exemplo de Narciso, não há belo perfeito. Perfeita só em si mesmo a solidão de ser. O belo é sempre quase, e tocar-lhe é morrer. Ao poeta Carlos da Cunha. Tive a felicidade e o orgulho de ser aluna do Dr. Carlos da Cunha. Naquele ano de 1978-79, terminado o ensino liceal, enquanto a maioria dos alunos deste país cumpriam o ano propedêutico com aulas pela televisão, seguido de exames finais, eu entrei para o ano propedêutico na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa em Braga, inaugurando assim a minha entrada no ensino superior. Foi um ano maravilhoso de descoberta e crescimento intelectual. O Dr. Carlos da Cunha lecionou-nos duas disciplinas, literatura portuguesa e francês. Num anfiteatro pleno de muitas dezenas de alunos, as tardes de aulas decorriam serenamente, onde de literatura se falava. Desfilavam os autores portugueses e franceses, de prosa e poesia, em análise e comparações de poemas
acerca das mesmas temáticas. Como professor, tinha uma cultura estética sólida e multifacetada. Cativava pela sua fleuma entusiástica com que dissecava a beleza artística das obras e dos poemas abordados. A sua exclamação frequente, proferida em língua francesa, que nunca esqueci, subindo os óculos até à testa ampla, era "Comme il est beau", e quedava-se absorto num êxtase meditativo, como quem descobre, no justo momento em que leciona, outra leitura, outro ângulo do poema já conhecido, talvez pela enésima vez. Eu absorvia maravilhada aquela postura, a sua prosa, o seu entusiasmo e conhecimento de um grande esteta que ele foi. Ancorou em mim o gosto pela poesia e pelo modo como a literatura, uma página de um livro ou uma singela frase podem abrir mundos insuspeitados. Por isto, e pela qualidade de ser humano que era, que não cabe aqui alongar-me, pois teria mais a dizer, eu presto-lhe a minha homenagem e lhe sou imensamente grata pelo que generosamente me deu como aluna e como pessoa. Bem-aja, Dr. Carlos da Cunha. Agora vou ler 2 breves poemas do Dr. Carlos da Cunha. Oh, Pureté! Na sombra são mais azuis os miosótis. Casa. Pausa para um adeus.